Bom dia, crianças! Bom dia, famílias! Tudo bem com vocês? Hoje nós faremos a atividade 3 da disciplina História. Está contido nas páginas 159 até a 164 do nosso material de apoio Trilhas, volume 2. Hoje não faremos a retomada da atividade anterior, porque as respostas eram todas pessoais e intuitivas, tá bom? Então, não houve a necessidade de fazer as correções por videoaula. Página 159. Atividade 3. Espaços e tempos lúdicos das populações indígenas. Trilha de conhecimentos. Os indígenas foram os primeiros habitantes do Brasil. Sua contribuição aparece em vários elementos de nossa cultura, arte, modos de vida, hábitos alimentares, conhecimentos construídos, sobretudo na área da medicina tradicional. Hoje vivem em todo o país muitos em terras indígenas demarcadas, muitos espalhados por áreas urbanas. Mesmo em São Paulo, há indígenas vivendo em todas as partes de nosso município. Então, gente, o que nós entendemos desta breve leitura? Que a cultura indígena tenta preservar o máximo a natureza e eles lutam por seu próprio espaço há mais de 500 anos, desde que os portugueses vieram para o Brasil, né? Por isso, não é só na mata que vamos encontrar índios, e sim em todas as partes do Brasil. Mas nós vamos falar um pouquinho hoje sobre os índios que moram no município de São Paulo, tá bom? Vamos praticar. Número 1. Leia o texto e responda. Os indígenas vivem em contato direto com a natureza e têm com ela uma relação de muito respeito. As brincadeiras das crianças são muito marcadas pelo ambiente natural que os cerca. Gostam de brincar, de imitar bichos usando sons de sua boca, de seu corpo ou de folhas, troncos e chocalhos. Seus jogos não costumam envolver competição, ou seja, não tem um vencedor. Por meio de brincadeiras, fazem coisas junto com os adultos da tribo, brincando de caçar, pescar e imitar os adultos. Eles aprendem várias atividades do dia a dia da tribo. Então aqui, gente, nós vemos que as infâncias, elas acontecem em qualquer cultura, tá bom? As brincadeiras e infâncias, elas fazem parte da história da humanidade. Então, turminha, mesmo na época da pré-história, as crianças já gostavam de brincar. Vocês podem ver que até os bichinhos, né, quando são pequenos, os cachorrinhos, sempre os filhotes, eles gostam de brincar, que é brincando que a pessoa vai aprendendo a como sobreviver no mundo, tá bom? É por isso que criança tem que brincar, porque é a linguagem que ela entende melhor o mundo. Vamos para a página 160. Então, nós vamos fazer o entendimento do texto que nós acabamos de ler, tá bom? Letra A. Quais brincadeiras você consegue localizar no texto? Você vai transcrever todas as brincadeiras que você leu aqui nesse espaço, tá bom? Letra B. Em que espaços as crianças indígenas as realizam? Então, você vai descrever em que espaços elas realizam as brincadeiras delas, tá bom? Letra C. Você costuma realizar alguma dessas brincadeiras? Quais? Tem algumas brincadeiras indígenas que realmente se assemelham conosco. O indígena, ele faz parte da cultura brasileira, né? É impossível você não brincar sem usar pelo menos uma brincadeira indígena, como é o caso da peteca, do peão, entre outras brincadeiras, tá bom, turminha? Número 2. No Brasil, como em outros lugares do mundo, nem todos os indígenas vivem completamente isolados. Alguns vivem em comunidades sem tanto isolamento e ainda há aqueles que vivem em áreas urbanas. O mapa a seguir nos mostra a localização do município de São Paulo e as terras indígenas
presentes na cidade e no seu entorno. Observe o mapa para responder a questão a seguir. Então, aqui, turminha, na página 161, nós temos uma amostra do mapa do Brasil, do mapa indígena, né? E temos aqui, essa parte é São Paulo, que aqui está aumentada, né? E dentro da cidade de São Paulo, nós temos todas essas terras indígenas, tá bom? E nós vamos prosseguir com a legenda, né? Seguindo essa legenda aqui e essa legenda aqui. Então, vamos lá. Número 1, Jaraguá, que fica no Pico do Jaraguá até, né? Não sei se vocês conhecem esse lugar, é até turístico. Número 2, Barragem. Número 3, Guarani do Crucutu. Número 4, Rio Branco. Número 5, Guarani do Aquapeú. Número 6, Itaoca. Número 7, Peruíbe. Número 8, Piaçaguera. Número 9, Piaçaguera, né? São duas. Número 10, Itariri. Número 11, Ribeirão Silveira. Então, essas tribos ficam todos no município de São Paulo, tá bom? Aqui nós temos uma questão a ser respondida, né? A área verde no mapa maior corresponde ao município de São Paulo. Há uma mancha cinza sobre ele. De acordo com a legenda, o que essa mancha representa? Então, pessoal, para responder essa questão, você tem que analisar essa legenda aqui, né? Essa legenda aqui, tá bom? O que significa o cinza, né? O cinza, o amarelo, o laranja, mas aqui está perguntando sobre o cinza que fica em cima do mapa de São Paulo, tá bom? Página 162, número 3. No mapa há marcações vermelhas que representam as terras indígenas. Terra indígena, aqui temos a sigla TI, né? TI quer dizer tribo indígena. É uma porção do território nacional, de propriedade da União, habitada por um ou mais povos indígenas, por eles utilizada para suas atividades produtivas, imprescindível à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e necessária à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Aqui temos a fonte da FUNAI, tá bom? Se você quiser entrar nesse site para ver detalhes sobre a fundação dos índios, então você pode estar acessando esse link, tá bom, turminha? Letra A. Quantas terras indígenas existem no município de São Paulo? Quais são elas? Então, você vai ver lá no mapa, né, que nós acabamos de trabalhar com esse mapinha, para responder essa questão aqui. Letra B. Há terras indígenas na área urbana do município? Se sim, quais? Então, se você analisar o mapa, você vai ver que tem, tá? Então, mas você vai localizar quais são elas. Letra C. Tente localizar no mapa qual é a terra indígena mais próxima da sua casa. Há alguma? Se sim, qual é? Tem bastante pistas nesse mapa de São Paulo, tá? Com relação às tribos indígenas. Nós vamos agora para a página 163. Você sabia que a demarcação de um território como terra indígena acontece para garantir que uma ou mais comunidades vivam protegidas nesses locais e tentem manter o seu modo de vida e cultura? A demarcação de terras é um processo demorado e exige estudo, porque as terras indígenas envolvem os espaços usados para garantir sua sobrevivência, como áreas de caça e extrativismo, tá bom? Extrativismo quer dizer plantio, né, pessoal? Número 4. Demarcar terras como terras indígenas é muito importante. Há indígenas espalhados por São Paulo fora das suas terras, vivendo em condições precárias e com dificuldades para preservar sua cultura. Na cena ao lado, vemos indígenas no centro de uma cidade vendendo seu artesanato para sobreviver. Observe a imagem e responda as questões.
Aqui no livro está falando a cena ao lado, mas na verdade a cena está abaixo, né, pessoal? Então aqui nós vemos a presença de índios, né? Vocês já viram que alguns índios também, eles até gravam CD com músicas com flauta, né? Músicas indígenas são muito bonitas, né? A Pro gosta muito de música indígena, mesmo porque eu tenho ascendência indígena mesmo, né? Ascendência direta, porque minha avó era índia da tribo Chavante. Então me agrada muito as músicas indígenas. Vocês irão observar essa cena e vão completar aqui a letra A, tá? Você acha que as crianças da cena conseguem realizar as mesmas brincadeiras que as crianças que vivem em terras indígenas? Então nós estamos vendo aqui que essas crianças estão sendo prejudicadas, né? Estão sendo prejudicadas no sentido de que na cultura deles as brincadeiras não têm competição e são brincadeiras ao ar livre. Vamos para a página 164. Aqui nós faremos a nossa última atividade de hoje, tá bom, turminha? Letra B. Por que é importante a demarcação de terras indígenas? Então, no texto que nós lemos, alguns textos que nós acabamos de ler nos deram bastante pista para responder essa questão, tá bom? Volta no texto várias vezes para você encontrar o sentido da resposta. Nós vamos terminar lendo esse verbete, tá bom? Para saber mais, se você ficou curioso e quer saber um pouco mais sobre a cultura indígena, ficam essas duas sugestões. O Museu Indígena, que você pode visitar esse museu entrando nesse site, e o Museu do Índio. Ambos vão falar sobre a história da vida do índio no Brasil. Vai trazer muitas informações para vocês, tá bom? Eu vou tentar deixar esses links na própria plataforma para vocês, tá bom, turminha? E nós vamos terminando por aqui. Hoje a aula foi um pouquinho extensa, né? As explicações foram extensas porque esse assunto realmente é muito rico, né? Nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço virtual para vocês. Até a nossa próxima videoaula.